Entrevista realizada com o senhor Ademírio Comunello por André Luiz Ongaro no dia 14 de outubro, em Formosa do Sul, às 16h30. Boa tarde, senhor Ademírio. Boa tarde. Tudo bem. Olhando as fotos que o senhor selecionou, percebi que tem muitas fotos que falam da vida da família, né, de como é que trabalhava, dos encontros familiares, né? Gostaria que o senhor contasse um pouquinho, né, como é que foi, quem fez essas fotos, como é que foi. As fotos, como te falei anteriormente, foi eu mesmo que bati e depois tinha que levar para fora, demorava dias para alguém que sabia revelar, né? Para depois ver como é que tinha saído, umas saía bem, outras não saía. No início a gente não tinha prática de nada, desse Kodakzinho bem simplesinho, mas deu para guardar uma recordação muito antiga aí que a gente nem esperava, né, que fosse desse jeito. Viu, Diva? Ô, Diva, ele tá te falando. E como é que foi assim que o senhor teve a ideia de adquirir uma máquina? Como é que foi? Aqui não tinha nada, né? Não tinha nada mesmo, você não podia registrar nada porque não tinha fotógrafo. Tinha um fotógrafo que te falei antes, que estava em Quilombo, depois se tornou meu colega, mas nós se encontrava a cada 15, 20 dias. E daí eu tive a ideia de ir lá para o Rio Grande, parecer ser Kodakzinho dessas famílias mais conhecidas. Ela tinha um perim que era colega nosso lá, e tinha lá um fotógrafo já meio antigo, e ele saía para a família, fazia essas fotografias de família, para fazer os quadros de família, essas coisas, e foi ampliando aquele quadro dele de fotógrafo e adquiriam essas máquinas mais modernas e sugeriram que nós comprássemos uma, nós tivéssemos uma aqui no mato para registrar alguma coisa disso. Fizemos, né? Mas sem ter conhecimento de nada. Só quando terminava o filme, que era um filme comprado ali, parecia uma pilhazinha, uma coisa, e tu tocava aquilo quando terminava o último número, que eu acho que até batia 10, né? Daí tirava e mandava para alguém revelar. Ou mandava em Chapecó, onde tinha um cara que revelasse, né? Senão tinha que esperar. Por isso que temos essas fotozinhas assim, bem simplesinhas no mato. E o que quando o senhor estava, né, no dia a dia, assim, quais assuntos que chamavam a sua atenção para fotografar, assim, o que o senhor achou interessante, resolveu registrar? Quando se reunia alguém que vinha, muito tempo a gente ficava sozinho aqui nesse interior do mato, que era para vir uma visita de lá, era a melhor coisa que podia acontecer, né? E o pessoal lembrava e vinha visitar nós aqui, então nós registrávamos alguma coisa que podia. Mas senão, tinha que passar esperando alguma coisa que mandassem para a gente ver, né? Por isso que eu teve aquela ideia de pegar essa maquininha bem simples para registrar alguma coisa. E assim, eu vi que tinha algumas fotos dos animais, né? O senhor podia comentar como é que era, qual a importância desses animais para vocês? Esses animais, essa junta de boi foi tudo para nós. Que quando nós entramos aqui não tinha, ninguém tinha um boi de canga ali para socorrer as famílias. E esses bois não foi só nosso. Nós socorremos muitas famílias que estão aí, tem idosos ali que você podia constatar com eles uma coisa, o que esses bois foram para essas famílias que não vinham sem nada. Você já pensou, tinha que puxar do mato e toda a madeira uma grossa para fazer uma casa, né? Tinha que puxar para fora, achar uma árvore ereta, puxava para fora e farquejava para começar a fazer a base da construção. E eram esses bois que batiam casco o dia inteiro. Então a gente ganhava um troquinho, né? Ou em troca de algum alimento, de um porco gordo, em troca de umas bolsas de milho, que não existia aqui quase. E daí, por isso que nós temos registrado eles.
A mãe, principalmente, e disse, olha, não pode deixar esses bois assim passar, agora estão vendendo sem ter uma recordação deles. E a mula a mesma coisa, né? Esses animais aí, por causa disso. Era o nosso transporte. E o pai também, ele fazia os negociados dele, tinha que sair para fora longe, tinha que sair, às vezes São Lourenço dava 48 quilômetros, Quilombo dá 37, e a mulinha que batia casco aí para ir pegar uma marcha, pegar uma coisa para a cidade. E onde que vocês estavam morando naquela época? Ali na Canela. Nós temos terra lá ainda, a linha Canela. Mas isso, para daqui, lá no Canela, são 5 quilômetros. Mas, então, uma picada por baixo das taquaras, e os bois já tinham prática da estrada. Podia largar eles de noite ali, que eles iam embora. Não tinha problema nenhum. A mula, a mesma coisa. Assim era o nosso transporte, né? Por isso que registramos. E a fotografia que tu viu, a cadelinha no colo do tio lá, era um instrumento também que nós usávamos, porque tu queria comer uma carne, que na época você não tinha carne de boi aqui. Não existia que engordasse um boi, que encarneasse açougue, essas coisas. Era a caça do mato, né? E essa cadelinha era só se aproximar do mato ali onde tinha um rastro de um bicho, alguma coisa, que prontamente ela já trazia o veado, o porco do mato, paca principalmente, que existia bastante na época. Então, por isso que foi registrado também, ó, que meu tio está abraçado nela, tem um sentido, né? Que ele amava a cadelinha, porque ele dizia que quando ele precisava, que achava que tinha que comer um bichinho do mato, era ela, a ponteira. Tinha mais cachorro, mas ela que era bem mansinha e gostava de todo mundo. Por isso que ele abraçou ela lá e sentou em cima. E eu, mais do que nunca, registrava essas coisas. Acho que tu ia esperar algum fotógrafo de vir de fora. Não tinha essas coisas. Tá certo, por isso que é tão interessante, né, o trabalho que você faz, que é diferente, que mostra essas coisas que faziam parte da vida, da família de vocês. E né? me ajudou muito essas coisinhas, sabe? Não a fotografia em si, mas o que eu mostrei, foi mostrado ali, aqueles boi, a mula, e deixou ainda aparecer uma fotografia de uma porca que nós trouxemos do Rio Grande, e não aparece, não sei se foi trabalhada a fotografia, mas aquela também foi muito legal para nós, aquela porca. Não se tinha nada aqui, aí procurava vender um leitãozinho, uma porca de raça, né? Vendia leitãozinho para poder manter os outros bichinhos. Comprava um milho, comprava às vezes um cara que tinha maluco muito longe daqui, umas mandioca, uma coisa, ia pegar lá. Primeiro ano, depois fomos começando a se liberar um pouco do mais sofrimento, né? Mas então a gente procurava registrar essas coisas aí para ter uma lembrança, uma recordação, porque o que vem agora, o pessoal não acredita isso. Então se eles veem ali, até te mostrava ali, eu não sei se eu posso falar mais alguma coisa dos animais que nós tínhamos. Aqui não existia médico, não existia ninguém. Quando dá uma doença numa pessoa, eu era o transportador desse doente a cavalo. Quando o rio enchia, você viu ali que alagou, enchia lá, eles me chamavam, venha posar lá em casa que o pai não está nada bem. Se precisar passar o rio cheio a cavalo, eu tinha um cavalo, aquele cavalo que tu viu na fotografia junto com o meu colega, e esse passava nada o rio. E se acontecia de madrugada eu ia, onde tinha um médico lá em Quilombo, pegar um medicamento ou chamar um médico. E aí, era essa a utilidade que tinha, então nós procurávamos registrar essas coisas para o pessoal ver agora, né? E esses animais o senhor trouxe do Rio Grande, como é que foi? Foi a mula não, foi comprada aqui o cavalo também, agora veio mais animais, cavalo que não aparece nas fotos aí, mas vieram. E na época o nosso transporte era para colher as roças, depois que nós começamos a fazer roças bastante, era no lombo do animal. Então tinha aqueles cargueiros, que até eu perguntei agora embaixo se tinha aquela cangaia
para trazer o cargueiro, 2 cestos um de cada lado, para colher lá em cima do morro, no meio daquelas coivaras queimadas, enchia 2 cestos do lado e o cavalo vinha sozinho embora. Mandava ele para um careiro e ia para casa. Lá um esperava, descarregava. Então nós tinha mais animais. Para tu ir buscar uma moagem, em quilômetro. Botava um cavalo puxado atrás com um cargueiro desse e outro na frente e tu vinha, levava moagem para 3, 4 famílias. Ia lá no moinho, ficava, voltava no outro dia e voltava com a farinha pronta, a farinha de milho. Arroz às vezes, mas lá em quilômetro. Por isso que nós tínhamos esses animais para se socorrer. E o senhor falou que largava o cavalo sozinho, Lá como é o que... cavalo treinado, o cavalo já sabia onde ele ia descarregar. Fazia um careiro para ele passar, né? Primeiro cortava, depois o machado deixava no careiro e ele em cima carregava. Enchia e soltava ele. Ele ia embora. Ia lá no paiol, tinha um paiolzinho lá, alguém lá ajudava. Ele chegava, tirava o cesto, descarregava. Depois chegava outro cavalo, então sempre 2, né? E outro atrás e trazia os 2 cavalos de volta. Para encher de novo o cesto. Esse era o nosso transporte, a nossa carroça que tinha lá no meio. Até começamos a abrir mais as estradas, abrir o mato, e daí fomos se libertando um pouquinho da situação. Ah, esse que ia depois, daí ia com o cavaleiro daí. É. O cavalo que ia depois, que o senhor falou. O cavalo que ia depois, É, era outro cavalo que tinha. mas daí ia com o cavaleiro, daí ou O não? cavaleiro ia junto, né? Daí o cara carregava, largava aquele primeiro, carregava o primeiro e soltava. E depois o outro vinha com outro cavalo. Para trás já ia lá e já tinha alguém esperando para ajudar a descarregar o cesto, depois ele embarcava de volta. Podia até sair montado, mas puxando. Era assim, era 400 por vez, quando estava meio apertado para quebrar milho. E uma turma quebrando milho, né? No meio das coivaras do caboclo. Aprontava os montes de milho e depois pegava Coivara que o senhor fala é aquela roça queimada, né? queimada, no meio do mato. A primeira queima que dava assim, sabe, aquelas madeiras, né? Então o caboclo dizia, muita coivara para o cavalo passar lá. Então a gente tinha que abrir um careiro para eles passar, né? Tem uma foto da sua família, da casa da sua família também, que está num terreno assim, que tem o mato queimado, né? Que tem as 2 meninas correndo. Isso. Então, como é que era dessa casa e como é que foi feita? Essa casa é a primeira que nós fizemos. Antes de trazer a família do Rio Grande do Sul, eu vim, piazão muito novo, que saí da sala de aula e vim aqui. Que eu te falei antes que ela não tinha terra lá embaixo, estava na terra dos outros, a terra era muito fraca, não produzia mais nada. Aí decidimos, o pai disse, ou nós vamos onde produz, ou vamos partir para outro caminho, uma família grande já, né, tudo crescendo quase. Daí ele disse, tu vai lá em cima, e se tu aguentar ficar lá, eu que era o mais velho, se tu aguentar ficar lá, nós vamos para lá, e senão não. Daí eu vim, fiquei 7 meses junto com esse meu tio que está com a cadeirinha no braço aqui, fazendo roça. Aí que abrimos um pouquinho para o pessoal que vinha do Rio Grande do Sul, nós fazíamos essa festinha. E construímos essa casa antes que viesse essa família para cá. Vou pegar essa madeira lá em São Lourenço do Oeste. Meu pai foi a cavalo daqui, pousou na estrada, num paiolzinho na beira da estrada lá, para poder voltar no outro dia. Comprou essa madeira, depois vamos de carroça para cima, até lá para fazer essa casa. Depois veio a família. Daí quando começou a vir a nossa família, aí começou a vir você viu no começo aquelas fotografias que foi para que tem o pessoal, começaram a se animar para viver as terras, comprar as terras, porque nossa família tinha se ambientado aqui e tal. E começou essas festinhas, né? Aí começou a vir o pessoal de lá do Rio Grande, o pessoal daqui de Santa Catarina, toda a região aí, comprar terra para cá e vamos colonizando aqui. Por isso que tu viu essas festinhas, essa fotografia foi por ali. E por que a família escolheu a linha Canela? Porque foi ali no que o pai comprou as terras. Eles passaram toda essa região do Chapecó, e Xanxerê, Xaxim, Xanxerê, Abelardo de Serra São Domingos. Não compraram nessa região que era muito plano e tinha pinheiro. E onde tinha pinheiro a terra é fraca, diziam os antigos. Aí procuraram essas terras aqui, onde tinha bastante ortigão,
pedra, porque ali produz mesmo, só que os morros estão aí para ver, né? Mas vieram ali e tiraram essa terra pelo mapa. Não é que eles vieram ali e escolheram de dedo. No mapa, o vendedor lá de Fortunato Marafão, lá do Rio Grande do Sul, lá em Nova Prata, ele morava lá, e tinha essas terras ali. E foram vindo. Tiveram que entrar por lá, onde tinha um conhecedor desses matos aqui, um caboclo, não lembro o nome hoje, e levou eles aí. E eles vieram pelo mapa, acreditando que aqui podia um dia sair uma estrada, um asfalto, alguma coisa que futuramente, né? Como saía mesmo. Mas foi esse Linha Canela. E daí os caboclos que já estavam aqui, que desvassaram um pouquinho as terras aí, que apelidaram da linha Canela. E daí houve um apelido, né? Eles, quando entraram nesse matão ali, 40, 50 quilômetros de distância, marcavam a sanguinha onde que tinha qualquer pau que eles conhecessem, alguma coisa que identificasse depois. E lá eu lembro bem, porque eu tenho a casa bem perto, tinha uma canela no chão, uma sanguinha, e tinha uma abelha. Essa abelha, né? No oco da canela. E ali apelidaram. No Canela, o riozinho Canela. E foi, linha Canela. Tentamos trocar um pouco o nome lá, botar a linha Comunel, mas daí o resto do Piratã não aceitaram. Então foi por linha Canela. E a família de vocês foi uma das primeiras que morou? Foi. O primeiro ali foi esse meu tio que estava na frente, mas isso pouco tempo antes. 7 meses, eu fiquei junto com ele aí, no meu tomate. O Valdomiro. O Valdomiro. Né? Ficamos ali, fiquei junto com ele, entrou num paiolzinho lá. Até que conseguimos fazer essa casa ali, depois que veio a família. De onde, que município vocês vinham do Rio Grande? Nova Prata, lá embaixo. E lembra qual era a colonizadora que vendeu a terra? Era o Marafão. O colonizador, eu acho que era Fortunato Marafão, era o cara que tinha essas terras, que mediu, que... E o senhor tinha que idade quando... Então, seu Ademírio, desculpa. É. Seu Ademírio, poderia contar um pouquinho sobre a família de vocês, o nome dos pais, dos irmãos que vieram lá do Rio Grande do Sul? O pai era Inocente Comunel, a mãe Yolanda, Rosa, Pazinho Comunel, e depois mais 10 irmãos que vinham. A Neide, uma das moças, a Inês, a Laídes, a Nair, o Nelson, falecido já, mais a Maria, a Hilda, a Ivete, o José e o Jorge. Essa era o time de futebol que a mãe disse que tinha preparado para a batalha. E que veio de lá foi só, menos o Jorge nasceu aqui já. Né? E fomos as meninas, como eu te falei, procuraram fazer um estudozinho fora. Todas elas quase professoras, né? Depois se formaram, começaram a estudar na faculdade, umas em Palmas, outras em Chapecó, mas não sei aonde que foram estudar lá. E assim foi indo. A família começando a ficar crescido, cada um criando o seu rumo, né? Para poder enfrentar. E aí estamos aí ainda, lutando, se ajudando, todo mundo em família, um vendo os problemas do outro, ajudando. Continuamos a vida que o pai e a mãe sempre queriam que fosse, né? Bem unida a família. E graças a Deus estamos continuando. E o senhor e a sua esposa têm quantos filhos? 3. Tenho o Anilson, o Denise, que é esse que me ligou agora, e a Deise. E o nome da sua esposa? A esposa é Diva. E vocês casaram em que ano? Casamos em 63. Vocês casaram aqui em Formosa do Sul? Casamos em Quilombo. Não tinha padre, não tinha nada ainda. Não. Na época, o casamento não é igual hoje. Era rígido a coisa. Tinha que primeiro passar no cartório, depois para a igreja. Então foi o primeiro padre que chegou em Quilombo, lá de Padre Bernardo, que nosso casamento era em Quilombo. Aí ela me ajudou a puxar o serrote no mato lá.
E quando vocês casaram foram morar também lá em cima? Lá em cima. Ainda tem uma moradia lá. E aqui na cidade faz tempo que já... Aqui nessa casa aqui faz 30 anos já. Desde nasceu, vivemos aqui. Eu morei 3 anos embaixo. Né? Eu tinha outra, tinha e tenho outras atividades. Né? Eu vendia máquinas agrícolas na época, né? Hoje também fazem 36 anos que eu vendo alguma maquininha assim para dela conhecer a de máquina de Chapecó lá. Daí, nesse meio tempo, meus filhos começaram a crescer um pouco mais e tinha que sair de lá para vir estudar aqui, a pé. E não tinha como. Esse que tu fotografou os dois ali tinha que vir a pé até aqui embaixo, não tinha como. Daí eu resolvi de comprar uma casinha que eu tinha aqui embaixo aqui. Antes de construir essa e vieram morar aí. Eles começaram a estudar aqui, até que fizeram o 2º grau, depois partiram para outros rumos. Mas sempre cultivando a minha terra, cuidando dos meus animais, lá tudo direitinho como está lá. E o senhor teve que profissões assim até hoje? Além da agricultura, eu vendia máquina. Outra profissão não tinha como sair da largada do lugar aí, as terras que a gente conseguiu comprar, né? Então procurei segurar. E cultivo ainda, cuido das minhas vacas, lá, umas ovelhas, cultivo. Fiquei 4 anos intendente do distrito, que quando foi fundado o município, que eu pertencia a Quilombo, né? Fui eu o intendente aqui, que tocava o trabalho que estava a prefeitura hoje. Depois pegou outros aí, daí eu cuidei do meu negócio. O senhor lembra qual foi esse período que o senhor foi intendente? De que ano até que ano? 4 anos, 80, foi 93 município aqui, então acho que deu 87. 4 anos, 88, por aí. Até foi fundado o município aqui, que se desmembrou do município mãe. Eu fui intendente aqui do lugar. Quando era distrito, então? Quando era distrito. E o senhor lembra qual que foi algum motivo assim que levou o pessoal a buscar a emancipação de Formosa do Sul? Acontece que o município era muito grande, o município de Quilombo, né? Saiu 4 distritos, que era Irati, Santiago, 3 distritos. E só no município, mas não tinha como atender todo mundo direito. Aí foi partido aí para a comunidade, enfrentado aí umas barreiras, mas com os deputados, quando começaram a fazer um desmembramento, né, que já existia população suficiente para ser município. E assim foi andando. E no município aqui, se fosse pensar assim, a economia, né? Quais são as principais atividades, né, que geram assim sustento para a população? Olha, mas é a agricultura. E a indústria não existe, né? Então, partir para a agricultura, agora muita gente largou da roça, da agricultura, para trabalhar assim, empregado. Mas, assim mesmo, o produtor que ficou, a vaquinha de leite boa, bem cuidada, uns galinheiros, é isso que gera a maior produção dentro do município aqui. Seria gado leiteiro? Gado leiteiro, eu tenho gado de corte, né? Mas o gado leiteiro, mais tudo o gado leiteiro que tem aí. A produção maior, porque o suíno caiu bastante. O suíno não existe mais quase aí, porque mesmo não tinha condições de tocar. Essa é a produção. E no plantio daí, quais são os produtos principais? Mais é milho. Milho agora começou um pouco de soja, né? Sabe estocar bem as terras aí, então tem um soja também vindo aí. Senão, mais a maioria é milho a produção. Que a gente percebe, né, olhando que o terreno é bastante acidentado aqui em Formosa do Sul, né? E isso
ajuda para algumas coisas, dificulta para outras? Como é que o senhor vê isso? Só reflorestamento, né? Veio bastante reflorestamento aí, então o pessoal partiu para isso, onde a terra não tinha mais como estava muito degradada, já não tinha mais como tocar agricultura, ou pastagem. Então partiu para o gado de corte, alguns e outros reflorestaram. E só se trabalha aquela partezinha mais baixa, onde que tem condições de uma máquina. Senão é muito degradada a terra aí. E esse reflorestamento que o senhor fala seria de madeira para corte também, né? O eucalipto, pinos, essas coisas. Outra coisa não dá, porque tinham tentado botar erva mate ali, mas não dá muita vantagem. E o senhor percebe muita diferença dos trabalhos, né? Do começo, quando vocês vieram, e de agora? Você podia comentar sobre isso? É grande a diferença. Só que na época não existia tanta modernismo, coisa ali que tinha muita despesa para você ter. Como na lavoura você plantava, a terra ainda era boa, você colhia. O produto tinha valor, você criava o porco comum, a maioria tinha valor, criava ele não assim, só baseado naquela técnica de tem que só usar o concentrado, que eles não tem que. Então era bem mais fácil. O que o agricultor fez foi na época passada aqui, que conseguiu, com a lavoura, com a produção dele, comprar mais terra, mais casa na cidade, alguma coisa. E agora é bem mais difícil. Mais difícil porque está tudo sob controle já dessas coisas, né? E se você vai ver bem aqui hoje para você produzir alguma coisa, está só na base dos insumos comprados, veneno bastante, que não seria o recomendado, né? Mas na época era feijão, era milho, era porco comum. Não tinha aquela história de vir classificar o porco porque ele era porco banha, porco. Então era bem mais fácil para você ganhar dinheiro. E quando que o senhor percebeu acontecer a mudança na agricultura? Eu percebi que aconteceu comigo mesmo. Quando começou a entrar essas parcerias, porco de raça, parceria, os frigoríficos não te compram mais o porco porque se você não tinha porco de qualidade, a carcaça, e que tinha que ser tratado só com o trato que eles fabricavam, né? Eu percebi já faz uns 30 anos. Quando aconteceu comigo, eu sempre tive porco lá. Quando o cara veio aqui, pediu para uma parceria e tirou, apartamos do meu chiqueiro mesmo 20 e poucos, 22 leitão, colocado numa baia e tratado só com o material que vinha do frigorífico. E eu tinha que entregar para eles, não podia entregar para outro. Eu tinha que tratar com o trato que eles colocavam e o meu trato ficava lá, a mandioca, a abóbora, essa coisa mais comum, mais fácil de produzir, eu tinha que deixar de lado. Quando eu fui pesar esses porcos, eles pesaram um pouco a mais. Mas eu saí do meu chiqueiro e não vi mais meus porcos. E dali eu disse, quando o cara veio aqui, era um colega meu, cara que trabalha no frigorífico, eu veio aqui, eu falei assim, pode entrar aqui agora. Para colocar mais porco dentro do meu chiqueiro em parceria, eu prefiro não engordar mais. E daí expliquei por quê, né? Mas não pode, não, onde é que está aqui? Como é que eu vendia meus porcos pro comerciante, o meu comerciante que vinha, pesava o porco aí no chiqueiro e pagava meu porco, eu comprava minhas coisas, eu mantinha minha família, ajudava a mãe dos meus irmãos, porque o pai faleceu, para os outros irmãos, tudo. Sem tanta despesa, sem tanta história. Agora não tem mais. Eu engordei 22 porcos ali. Quando eu fui acertar a conta, sobrei um pouco de concentrado que estava lá.
né? Daí eu disse, ó, moço, a nossa amizade é uma coisa, agora eu nunca mais. E expliquei quase para quê. Por que eu não pude ver o peso dos meus porcos lá? Né? Se eu não vi, carregamos no caminhão, descarregamos os porcos, o cara que estava pesando me mandou sair. Eu podia esperar lá no escritório, né, para depois acertar a conta. E a nota vinha lá e eu disse sozinho lá, disse, não senhor, sem desconfiança nenhuma, mas aqui não está certo. Primeiro eu engordava os mesmos porcos, eu sobrava todos aqueles porcos para comprar outras coisas, fazer algum negócio, comprei caro, comprava coisa. Hoje, então eu disse não, pode tirar aquela ração que estava no meu paiol lá, que eu não vou mais engordar para vocês. Não fiz comentário, não desprezei, mas aí que eu percebi que não tinha como fazer isso. Daí o senhor parou com a parceria, né? Parei com a parceria. Ou integrado, né, que chama. É o integrado, a parceria que está ali. Então, eu antes tinha meus comerciantes, como teria até hoje ainda, só que o comerciante também, com esse tipo de parceria ali, não tem mais como você deixar um porco no chiqueiro lá sem pegar um trato de alguém que fabrica a ração, que tem tudo, né? Sem menosprezar a cooperativa, essas coisas ali. Mas ó, foi um problemão para qualquer criadora. Por isso que parou a criação de suíno, engorda de suíno na região toda. Mesmo que o preço não dá, né? E antes tinha muita criação de suíno, todo como é que mundo, era? todo mundo. Era cada um, eu tinha prática dessas coisas aqui, porque eu ia vender uma maquininha, ia vender um motor, um integrador, uma trilhadeira. Eu sabia onde eu ia vender, que ela recebia. Eu não tinha problema, porque eu sabia, lá eu via como é que estava, visitava, orientava. Além de vendedor, eu gostava de orientar o cara que estava engordando um porco, como é que ele podia me pagar aquela coisa, com aqueles porcos, né? E tinha bastante, cada um tinha criação de porco. E onde não existia porco na época, nem adiantava vender. O cara não tinha condição de pagar, porque não, com que ele ia retornar? E o senhor podia explicar, assim, para talvez alguém que não entende como é que funciona a suinocultura dessa de antigamente, podia explicar como é que era as etapas do trabalho, como é que fazia para engordar o porco, para vender? Tinha primeira coisa que tinha o comerciante que te comprava, né? Era onde tu tinha que entregar o porco. Não era que nem agora que você tem uma parceria, você tem que entregar para quem tu tem uma parceria, de qualquer maneira. Com prejuízo ou com vantagem. Nós, na época, engordava, pegava, tirava uma parte de leitão, apartava e já tratava com o nosso trato. O que nós produzia lá. Então era abóbora, era com milho cozido, agora o que você tinha para engordar? Aí te sobrava tudo aquilo. E agora mudou, essa mudança veio aí, não é muito tempo, mas veio. Todo mundo pode explicar isso. E veio a mudança ali que, né, fabricam o concentrado, fabricam a coisa e você tem que pegar, colocar, engorda, tudo bem, então praticamente, eu não digo que é parceria, você não é parceiro, você é empregado deles, né? E a mesma coisa que o galinheiro, você não é parceiro. Né? De você ir lá e dizer, ó, eu vou negociar o meu porco aqui para tal preço, como fazia o comerciante. Ou eu pego um adiantamento, porque eu tenho uma prestação na casa para pagar lá. Não é mais assim. Por isso que a produção, o produtor de suíno aí, todo mundo estaria continuando ainda, não, papai. Mas mudou. Na nossa época, nós engordávamos lá fora. Lá na mangueira, porco meio comum, não tinha problema nenhum. Só que quando começaram a cortar, não pode mais ter esses porcos banha, não sei o que, lá mudou. Que daí começaram a exigir que fosse tais raças e tal. Tal raça, tratado da maneira que o técnico chega ali, né? Aí começaram, era mais cuidado a porca que uma criança.
tinha que ter um chiqueiro melhor que a tua casa, né? Como eles queriam, senão... E isso foi em que época que teve essa mudança aí da integração? 70, começou em 70, quero ver, 80, 75 por aí foi, 78, uma coisa assim, por ali começou a sua mudança aí. E a Cooperafa começou, né, muito parceiro deles, até hoje sou sócio na Cooperafa, tudo, mas houve uma mudança muito, muito grande. E naquele sistema que vocês faziam antes, qual que era o tempo de engorda de um suíno, que peso que ele ficava? Nós levava 90 dias, tinha que estar pronto, né? Só que engordava um pouquinho mais velho do que agora. Agora o leitão sai e vai direto para... Mas na época tirava desmamava, fazia o desmama, né? Depois começava tratando. Fazia 90 dias, mas ele sempre com 8 a 9 meses. Agora 6 meses está pronto o leitão. 8 a 9 meses, um peso ali, 85, 90, um pouco comum, né? Às vezes passava os 100, mas mais naquela média. Só que você gastava aquilo que você tinha em casa. Não era comprado, não ficava devendo o porco lá, como aconteceu para mim lá, aquele trato. E aí vocês vendiam, como é que era? O comerciante vinha na casa? Vinha, pesava lá no chiqueiro. Ali vinha ali, nós tínhamos uma balança lá ainda. Balança de vara, aquela, chegava lá, abraçava o bicho, pesava ali na... o cara já dizia, hoje posso deixar tanto dinheiro, você quer? E trocava, comprava farinha de trigo, comprava o que tu precisava. Já descontava no porco ali, o resto ali em cima, na borracha. Hoje também ela recebe, mas lá com não sei quanto tempo, e tu vê que todo mundo se queixando aí, porque não tinha mais como criar. E para onde que ia essa produção aí dos suínos? Mas a grande maioria ia para São Paulo. Tinha os puxadores de porco ia para São Paulo, aqui também ia para Concórdia, aqui também, daqui embaixo também, Seara, tinha assim, depois. Mas a grande maioria dos porcos antigamente iam os caminhãozinhos que vão para São Paulo. E o transporte antigamente, como é que era, assim, as estradas, como é que funcionava isso? Você tinha que ficar, esses boi que eu te mostrei ali, que sabiam o que era arrancar caminhão do barro aí para sair dos atoleiros, né? Para tirar para fora até aqui. E aqui eles saíam, depois iam, ali em Quilombo, tínhamos chiqueirão, eles deixavam os porcos 7, 8 dias lá dentro, né? Até que faziam, reuniam uma boa carga e aí os caminhões iam para fora. Não era muito fácil que nem agora. E a estrada era no mesmo lugar dessa que tem hoje aí para Quilombo, não? Essa que subiu que eu mostrei ali, que foi para cima ali. Ia para lá, depois foi aberto aqui. Daí já melhorou um monte, né? Pronto, o asfalto aqui. Estrada de chão também, mas já mais pertinho, mais bem cascalhadinha, porque mesmo o terreno tem uns cascalhos assim. Daí foi mais fácil para conservar, né? Mas não era fácil. Antigamente, os primeiros porcos mesmo, falou, era tocado por botado lá no meio da roça. Tratava de safra, né? Aí empaiolava o milho ali mesmo. Falei dos cavalos primeiro que tocavam ali. E largaram uma porcada lá dentro. 70, 80 porcos, porca para criar. Fazia uma mangueira ali, cozinhava o milho e garcava num coxo qualquer, né? Para depois pesar aqueles bichos. Aí sim, aí saía porco de 180, 150 quilos. Isso bem no começo. E depois começou cada um, vinha um morador perto, porque era fácil, porque eles mandavam nós fazer as roças para achar água na terra deles. Ver onde tinha uma colocação, pediam para fazer um pedaço de água, eles emendavam. Não. E era consumida mesmo o milho lá na roça. Largava uma porcada lá dentro, e eles nunca lá, junto com o porco da mata, ajudavam a colher os milho.
Ah, largava o porco no meio do milharal e eles iam quebrando. E iam quebrando. Era uma bucha. E deixavam que eles comessem mesmo. Deixava que eles comessem. Alguma parte, então, mais bonita, você ia para o meio, colhia e botava na paiola. Paiolava para depois ia lá e casca e tudo, botava para dentro. Para eles comerem. Aí tocava, quando tinha uma porcada bem pronta, vinha o caminhão, tocava numa mangueira que nós fazíamos perto de casa e pesava ali mesmo, no meio do bairro. Era bem, bem complicado, bem sofrido, mas era bem melhor que agora. Pelo menos tu tinha liberdade de fazer o teu negócio. E essa coisa assim, sempre vocês tiveram essa oportunidade de comercializar ou teve época que ficou mais difícil? Ou no começo, apodrecia o milho, apodrecia o produto lá. Ninguém te comprava, não tinha consumo. Assim que nem hoje, por exemplo, se tem qualquer coisa. Então você tinha que fazer aquilo que nós fazíamos, consumir ali, na propriedade. Mas depois começou a surgir esses compradores que vinham de fora, né? Vinha São Lourenço, tinha o Libardone, e-mails, comerciantes, os Rosseto aqui de Quilombo, Iede. Aí começaram a levar o porco para fora. Aí começaram a ver que tinha saída lá fora e eles também não foi fácil aqui para o comerciante se colocar em Quilombo e São Lourenço. Mas depois sim, daí começou a tomar um rumo mais sério no comércio, né? Aí podia engordar, que sempre tinha comprador. O senhor quer parar, talvez? Não sei o que sabe. Se não demora, cara. Então continua mais um pouquinho. E os outros produtos também teve essa mudança, questão da integração, né? Tipo milho, outras coisas. Na época que você colocava o teu milho comum, o milho já um pouco, você mesmo escolhia no paiol, tu botava o teu milho comum, tu não tinha essa história de ter que comprar um milho, como é que é, eles começaram com milho híbrido, aí começou aquela semente, tinha que comprar semente, porque não dava mais, e aí não queria mais comprar na hora de comercializar, porque não era milho diferente, era só o comum. Mas até que não foi tanto com milho, que era só produzir, né? Mas mudou bastante, porque você tinha que partir para a técnica como eles mandavam, colocar aquilo que precisava, senão você não conseguia colher direito. Mas o milho não foi tanto, mais foi a mudança dos suínos, aí, essas coisas aí que começaram. E com as aves também, né? Foi junto aí foi... com a integração do suíno com as suas aves, né? Exatamente. Essa foi a mudança da agricultura aqui. Não foi só aqui, foi por toda parte, né? Aqui. Na época aqui era pouco, pessoal. E daí você tinha que sair para fora, para um bailinho, daí eu aproveitava, ia a Quilombo, onde era o nosso comércio, né, vender por aquela fotografia que tu viu ali, chapéu branco aí, e vender porco lá, quando tinha os porcos prontos ali. Comecemos a frequentar os bailinhos lá, para festinhas de Quilombo lá. Deu o caso de se encontrar lá nos brincos que fizemos lá, daí começou a me puxar mais para aquele lado, né? Continuando a entrevista com a participação da senhora Diva Maria da Silva Comunello. Boa tarde, dona Diva. Boa tarde. Eu gostaria primeiramente que a senhora se apresentasse, dizendo a data de nascimento e onde que a senhora nasceu. Eu nasci em Linha Benta. Meus pais moravam lá, nasci lá, dia 5 de dezembro de 1947. A Linha Bento fica aqui em Formosa? Não, perto de Chapecó, lá. Para baixo da cordilheira, ali a Linha Benta. E como que a senhora veio aqui para Formosa do Sul? Não, meus pais venderam a terra lá e vieram morar para Quilombo, né? E daí a gente veio morar, eu vim pequena ainda para Quilombo. Vim morar para Quilombo ali junto com os pais e fiquei ali. Depois a Miriam começou a vir lá nas festinhas lá e começou a... E podiam contar então como é que era nessa época? A senhora estava falando? Essa época não era fácil, né? Porque
A gente para estudar também vinha a pé, depois eu comecei nova a estudar porque eles queriam formar o grupo escolar em Quilombo e daí precisava de mais alunos. Daí eu comecei com 6 anos. E a gente saía de lá da linha Portugal, vinha para Quilombo a pé, tinha aquela estrada cheia de capoeirada e tudo cheio de curva. E daí o pai comprou um cavalinho magro para mim vir na aula e o cavalo era assim magro e o zapeiro do outro cavalo não servia, daí não apertava bem os areios assim. E daí um freinho bem curto, daí quando o cavalo passava o riozinho lá, queria tomar água, abaixava a cabeça para tomar água e o freio ia lá na cabeça para ele poder abaixar a cabeça. E depois não conseguia mais pegar, daí começava a chorar. Não dá nem para pensar. E daí eu ia na aula assim, né? Depois a maioria eu ia a pé, porque eu não gostava de ir a cavalo. Facilitava, virava os areios. Daí então, E quando vocês se conheceram, né, a senhora tinha que idade? eu tinha 16 anos, 16 anos e meio mais ou menos eu tinha, acho. Porque casei, mas não tinha completado 18, tinha 17 e pouco. E o senhor tinha que idade quando casou? Eu tinha 24. Temos 7 anos de diferença. E então, e como é que foi? Vocês se encontraram? Foi numa festa? Como é que... Foi festa. Começamos a se conhecer, né? Mas para conversar foi muito além, porque o velho era meio áspero. Daí tive que conquistar o velho antes de falar com a moça, né? Daí se conheceu na festa, começamos a conversar e foi indo. Fomos conhecendo lá as famílias, primeiro de tudo, fazendo amizade, por exemplo, amizade com as minhas irmãs, com as irmãs dela, minhas irmãs, aí foi começando, ó. Facilitou um pouco. E nessas festas dessa época, né, elas tinham alguma coisa diferente das de hoje? Como é que funcionavam essas festas? Que hora começavam? O que tinha? As festas, assim, é normal, né? Festa da comunidade. Das coisas. Mas baile começava em torno de 9 horas, 10 horas, meia-noite, parava. Meia-noite, 1 hora parava, não é que nem não agora, tinha que aquele começa negócio. meia-noite. E os pais acompanhavam do começo ao fim, né? Daí, quando terminava o baile, encerrava a coisa assim, cada um pro rancho. Depois faziam os bailes, até muitas vezes numa sala, numa família lá, né? Porque tinha só o clube em Quilombo, e a gente lá muitas vezes juntava de aniversário, resolvia de fazer arrumava uma fita, alguma coisa, a gente se reunia assim, porque não tinha, que nem agora que tem baile toda hora e todo minuto. Essa fita que a senhora fala seria o quê? É um toca-disco. Um toca-disco. Sabe, antigamente Toca-disco antigo. Não tinha essas fitas de agora, toca-fita. E não tinha o costume de fazer aquelas visitas nas famílias que antigamente chamavam de serão, filó, fazia. Sim. Só que as famílias eram longe, né? Eram raras. Então faziam os filózinhos assim, de coisa. Mas todos participavam quando tinha aquela visita da capelinha, né? Era exar o terço, família. Daí a gente se reunia para rezar, não é que nem agora, que cada um pega a capelinha e reza em casa. Naquela época a gente acompanhava a capelinha assim, rezar o terço e depois ia embora. E nesses filó daí tinha o que faziam no filó? Chimarrão, pipoca, às amendoim torrado, porque não tinha outra coisa, né? Só essas. Porque antigamente a gente fazia pro Natal, eu sempre lembro a minha mãe, pro Natal ela fazia as cucas. E pro primeiro do ano fazia bolacha. Não é que nem agora que toda hora a gente tá fazendo bolacha e quando terminou faz de novo. Antigamente era assim. Daí quando fazia aquelas bolachas, tá louco, porque era um ano que não comia mais. E a gente não costumava comprar doce, que nem agora, sabe? Bolacha comprada e tudo, era só feito em casa, tudo. E qual era o nome dos seus pais? Meu pai é Natalino Francisco da Silva e a mãe é Francisca Araldi da Silva. E a senhora é nascida ali
A Aninha Bento não. Não, a mãe era lá do Rio Grande, mas agora não sei de que lugar lá. O pai também era lá de baixo. E aí voltando para a questão do namoro, assim, e os namoros da época de vocês também, eles tem alguma diferença, assim, que Ixi. marca? Tem muita diferença. Era só uma chegadinha lá para ver se estava de acordo ainda. Não era um namoro. Só uma chegadinha, né? Conversada, cumprimentava. Volta domingo que vem, não sei. A distância era grande, né? Se dava para voltar, não é? Agora que chega lá e namoro de noite, quando anoitecia. O costume era assim, né? Toda a família. Se tu ficava, jantava junto ali, ficava depois. Posava lá também, mas para namorar de noite era muito difícil. Mesmo que eram as casas bem antiguinhas, né? Pequenininhas. A família grande não tinha como ficar namorado ou namorando na sala muitas horas. Pelo menos no meu tempo foi assim. Nosso tempo não. Aí depois não costumavam também, né? De ficar de noite. Aí, E foi tempo o namoro de não. vocês? Foi um ano. né? 7 meses. 7, 9 meses, não 7. Era longe, depois o velho. A gente se encontrava, assim, muitas vezes numa festa, que ele foi lá em casa, foi uns 6, 7 meses. O sogro depois inventou de vender a moradia ali, né? Que se transferir lá para onde eles estão, lá para o Paraná. E aí decidimos. Vai para um lado, eu fico para o outro, vamos casar. Daí reunimos os velhos lá. Aí ficamos. Por isso que estamos juntos aqui, senão não sei se dava certo. E aí como é que era daí o noivado? Fizeram também? Eu tinha que fazer um noivado, né? Escondidinho, com vergonha, mostrar uma aliança no dedo. Não era brincadeira. Mas saiu tudo isso. Saiu tudo. E aí no dia do casamento, como é que era? Tinha festa? Fizemos uma festinha. Até um foguete foi largado. Quase. Mas depois tu corta isso. Até um foguete foi largado lá, que quase não tirou o vestido de noiva lá por causa do foguete, não queria. E daí, lógico, foi casado, como te expliquei antes, lá em Quilombo, lá na igreja lá, e se morreu pra cá, na picada desses matos aí, um ônibus velho, o tio dela lá, uns caminhãozinhos. Fomos lá. Mas já nós estávamos mais ou menos bem de charque. Já tinha um gadinho para carnear. Aquela festinha, sabe? De família, mas festa de família. Que tinha o costume do casamento, né, que era de manhã antigamente, como é que era? De vocês também foi de manhã? Foi. Não, foi de tarde. Logo depois do dia depois foi a janta, né? Então, Tá, que muitos faziam café, daí depois... Exato. Não é mais aquele... Porque se era de manhã, daí na casa da noiva tomavam o café, e depois na casa da noiva tinha festa, né? O casamento, mas nós foi de tarde. Foi. Aí fizeram a janta, né? Isso. No escurecer saiu a janta com a velhinha. A velhinha acesa lá para poder enxergar onde estava a carne. E aí pra vocês morar numa casa de vocês também foi logo ou teve... Fomos direto para o nosso ninho lá. Um paiolzão que eu tenho lá, ele ainda hoje. Tinha as coisinhas, né? Mas não era na nossa terra, né? Era uma casa lá que socorria todo mundo que vinha de mudança. E daí nós casamos e fomos morar lá. A família lá era grande, a família do pai. Tinha um monte de irmãs aí e tudo, então. Depois, nós já tínhamos... Era 2 anos que nós era casados, daí conseguimos construir a casa na nossa terra. Você era o filho mais velho da família. E depois, né, quando tiveram os filhos e tal, como é que era, assim, tinha o atendimento hospitalar? Já Nada, nascia em casa. Nascia em casa. E tinha alguém que atendia? Parteira, né? Tinha uma parteira. Uma parteira aí dentro. Cavalo buscar a parteira. E lembra o nome da parteira? Sim, a Genoefa. Nona Zanetti, ela dizia, Genoefa Zanetti, né? Morava aqui. Era daqui de Formosa? Era.
depois ela saiu, foi lá para o Mato Grosso, falecida agora. E daí nenhum precisou ir para o hospital? Não, graças a Deus. Não, Não. só depois sim, quando veio a Sim. Daisy sim, no hospital, cesárea e tudo, cara. Mas os outros dois não. Graças a Deus, deu a luz lá em casa e tudo. Também não tinha como se. E quando alguém ficava doente da família de vocês ou vizinho, como é que era para buscar tratamento, coisa assim? Ah, tinha que ir a Quilombo. Quilombo, cavalo. E a gente vinha, que tinha um farmacêutico que morava aqui, que era o Sabino, e a gente saía de lá a pé com as crianças e vinha até ali. Daí ele Depois sim, quando tinha as quando crianças. que nós tínhamos nossos já. E, então eles davam um remedinho, se ele via que ele conseguia fazer a volta, senão ele dizia, vocês têm que ir para Quilombo. Daí eu tinha que arrumar um Mas ali, carro. ó, no tempo que não falamos antes, do tempo que nós vimos aqui, que não tinha nada, a mãe ficou ruim, né? Ruim, e um cavalo sair daqui quando foi lá em cima, né? Na subida o cavalo cansou. Um médico em Quilombo, e ela com hemorragia quase morta em casa, faça conta. Aí deixei o cavalo amarrado na beira da estrada e saí de a pé. Até Quilombo. E o médico não estava lá ainda. Era o médico que vinha de Xaxim para atender ali. E deu sorte de alguém que protegia a gente, né? Senão. Mas deu tudo certo. Chegamos, ela estava viva ainda, tinha um jipão, botamos ela no colchão e foi para Quilombo. Esses eram os nossos médicos que tinha ali. Ah, daí lá em Quilombo o senhor conseguiu um jipe para buscar, né? Exato. O médico mesmo, acho que O médico tinha um jipão dele mesmo, que vinha de Xaxim, né? Mas o cavalo fomos buscar no outro dia lá amarrado no meio da capoeira. Não era fácil o atendimento. Agora a gente parece que nem é mais verdade tudo que a gente passou. Mas também fomos morar, era só madeira e tudo, daí quando nós tínhamos a missa, então até que de dia ele era bastante chorão, nunca estava bom. E daí de noite ele fazia fogo, ele roçava, montava, queimava. E até que o piá dormia, nós ia serar a tora e serar as madeiras para poder tirar, para limpar. Isso depois da janta, né? Que as crianças dormiam. Então, até que eu lavava a louça, ele ia amontoar e fazer fogo para queimar. E daí com a claridade dos fogos a gente cerava as madeiras. Podia contar um pouquinho como é que funcionava assim na questão do trabalho, na agricultura, por exemplo, essa coisa do casal, né, dos filhos, como é que fazia, se tinha algum serviço que era da mulher, outro que era do homem, e se as crianças ajudavam. No dia a dia, assim, durante a semana, Não tinha. funcionava. É igual a hoje, continua a mesma coisa. Se tu vai para a lavoura, fazer o trabalho em casa, e por vinha. Era no arado, era no plantar o milho, era para E arrancar, os filhos para colher. começavam a trabalhar desde novinho, não é que nem agora, que a lei, né, não pode mais trabalhar. Naquela época lá, eu tinha os meus com 6 anos, eles já acendiam o fogo, botava a panela da polenta, tudo, que eu entrava na cozinha de tira-leite, dava água fervendo, para começar a polenta, senão a gente ia jantar que hora. E agora com 6 anos, eles nem se lavam os pés mais, porque não é que nem antigamente. Né, assim, se ajudava, né? Não era deixar, digamos assim, ela fazia isso, eu fazia aquilo. Tanto ela gostava de tratar os porcos, quando a gente estava lá, na colheita, então tinha que colher o feijão seco, era direto. Pulava de manhã cedo e ia para... Fazia o trabalho de casa, deixava um almoçozinho preparado para chegar de meio-dia, para estar pronto quase. E além disso, assim, às vezes tem algum costume de fazer artesanato, alguma coisa assim, algum de vocês fazia? Às vezes mulher faz mais coisa de tricô, de crochê. Não, eu nem não fazia, eu costurava. Quando eu era solteira fui aprender corte e costura. Mas depois que eu casei, daí trabalho na roça em casa, daí não costurei mais, deixei de costurar. E falando de cultura, por exemplo assim, a senhora é de família de origem italiana, né? A senhora daí não sei
Meio Minha misturado. mãe era italiana e o pai brasileiro. E então, assim, aqui em Formosa a gente vê também que muita gente é de origem italiana e também existe o pessoal de origem cabocla, né? É. E então, existia alguma manifestação cultural, alguma coisa que era característica, assim, da cultura? Alguma coisa que fosse costume dos italianos, outra coisa que fosse costume dos caboclos? Eu acho que não, né? Ah, mas tinha cultura, era cantos, era Sim, mais os italianos, né? Que italiano. cantavam, os cantos italianos e tudo. Mas não, depois, Não tinha muita diferença. E a língua usada, assim, para conversar em casa e com as crianças era qual? Tudo brasileiro. muito pouco italiano. Nós também, desde o pai, eu entendo tudo, falo tudo, se eu quiser, né, italiano. Mas acostumamos assim, então, Porque tem famílias que são italianas, até hoje conversa tudo italiano em casa. Os filhos, tudo. Nós não. O pai também, a mãe era italiana, o pai brasileiro. Conversava sempre brasileiro e nós casamos também. E a família dele era assim. E nunca conversamos italiano em casa. E sobre a religião, né? Como é que é no município aí, que igreja, quais que existem? a católica, nós, a católica, né, agora depois entrou, de um tempão para cá, começou a entrar outras religiões. Naquela época não tinha outras religiões, era só católica. Católica. É. Nós, sempre da linha de frente na igreja. Vocês foram ministros, né? Tem na Fomos, foto aí. fomos, ministro de 10 anos, ficamos lá, os dois. E agora sempre líder, com liderança, né, na comunidade, sempre. Desde formamos a comunidade lá em cima, que ficou lá, nós temos a terra, na minha canela. Depois passamos aqui, continuamos aqui. E como é que era no trabalho de ministros, né? Como é que vocês conseguiam conciliar o trabalho de vocês na lavoura com mais esse... Era troteado. Era troteado. Você não tinha tempo para você. E mais do que ser ministro, era liderança na comunidade, era da diretoria, como se dizia assim, na comunidade. Nós lá construímos aquela capela lá que está lá em cima, praticamente, para dizer, nós dois tinha que fazer almoço para os carpinteiros e procurar o material para construir, certo que os outros também ajudavam, né, mas sempre depois. E quando começamos a estudar para ministro, levamos 18 meses, nós vinha aqui, uma escolinha velha que tinha aqui, vinha o padre de Santo Guerra, que hoje é falecido, né? Mais outro padre Florini. 18 meses para se preparar. Depois... Era uma vez por semana, na quinta-feira. E daí a gente vinha de lá. E era assim, fazia prova, não é que nem agora, né? Também a catequese, que é meio à vontade. Naquela época lá, ele dava os temas, assim, a gente estudava, depois ele fazia teste para ver se a gente tinha aprendido, se sabia alguma coisa, não sabia. E a gente que não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para nada, porque pensa roça, vaca, criança, e não é fácil. E a comunidade ainda. E vocês davam catequese também? Eu dei catequese uns 2 anos só, depois não. E no costume, assim, da religião, teve muita modificação nesses últimos anos, assim? Ah, teve. Modificou bastante, porque no nosso tempo mais antigo havia um respeito, de falar assim, em comungar, digamos, para se preparar para a primeira Eucaristia também, mudou bastante. Naquela época eles tinham que decorar a catequese, né? E agora não, agora eles escrevem no caderno, acho que se vai mandar eles ao creio, eles nem sabem. Porque assim, mais é o que, né, escrito assim no catecismo, daí eles fazem, escreve texto, essas coisas, mais da Bíblia. E tem aquele que se preocupa, porque aprende mesmo, mas tem daqueles que nem na aula, né? Não se preocupam muito.
Hoje acho que não é essa aí, eu descer para lá. E vocês falaram antes do terço, né, da capelinha que passava, né, o pessoal se reunir. E tinha assim também aquele costume de rezar terço, como é que é? Isso, ia para rezar, né? Ia se encontravam. Porque antes de ter os ministros, formar os ministros, daí a gente rezava o terço na comunidade. Né? E depois então formou os ministros, daí a gente tinha o culto e distribuía a Eucaristia. E antes disso era terço só na comunidade, rezava o terço, ladainha, só isso. E aquela fotografia que tem os votos, né, do Paulo. Do Paulo. Como é que foi esse dia ali e tal? Quem era esse Paulo? Como é que foi isso? O Paulo era nosso afilhado, né? Nós batizamos ele. Se criou lá, na linha Canela, junto com... Daí, quando eu fui estudar, ele veio fazer os votos na comunidade, onde ele foi batizado. E daí foi preparado lá. Lá no Canela. Lá mesmo, na comunidade, não tem igreja lá ainda em cima do Canela. Aí foi uma coisa mais que um casamento. Um monte de convidados, parentes dele. E a comunidade assumiu lá, fazer o trabalho, lá, tudo aí. Então, os votos mesmo que ele foi feito aqui, né? Aqui os votos perpétuos, Essa fotografia né? Daí não pode aqui, mais desistir. Mas ele fez aqui na comunidade. Mas lá em cima, quando ele fez a primeira... E ele estudava onde? Ele estudou em Carazinho. Carazinho? Carazinho, onde está lá os laçalistas. E depois ele continuou. E ele, eu acho, um dos chefes da La Salle agora lá em Porto Alegre, Canoas, assim, mas ele faz toda a região, o país inteiro, até vai para fora, acho. Vai lá para Bahia, não sei. E aqui no município a questão da educação, né? Por exemplo, os filhos de vocês, como é que foi para estudar aqui em Formosa do Sul? Até que não foi difícil, né? Só fizeram até o 2º grau só depois. Eles estudaram, fizeram o primário no Canela, Sim. tinha a escolinha lá. E depois o Anilson, daí o Jorge estudava aqui, o Anilson era pequeno, daí ele vinha a cavalo junto com o Jorge para estudar aqui. E depois o Jorge se formou, daí o sogro começou a dizer, não dá para mandar esse piá sozinho a cavalo, que ele é muito pequeno. Ele vai se machucar. Depois tinha uns outros mais velhos ali, daí corriam com os cavalos, jogavam careira e tudo. Daí o sogro começou a dizer, não pode mandar esse piá a cavalo sozinho, não tem como. E daí nós resolvemos vir morar na Formosa, porque não tinha outro jeito, mandar a pé não dava, e ele era bem novinho, daí vimos morar na Formosa. Isso foi nos anos... Os anos foi quando meu pai faleceu, foi em 72, por aí. E aconteceu isso, né, que tive que ir para cá. Que eu já fui para cá depois, quando meu pai já tinha falecido, né? Era anos já que teu pai tinha morrido. Nós viemos para cá. E aí, então aqui no município daí já tinha escola até o 2º grau. Como é que é? Colégio estadual, né? O Rui Barbosa. É porque tinha que fazer o ginásio, que lá só fazia o primário, né? Daí já tinha que fazer o ginásio e depois veio o 2º grau. E a igreja essa que tem aqui no centro, é muito antiga essa igreja? Quando que foi construída? Essa igreja, ela tem 40 e... O Nilson foi batizado ali, né? Não, o Nilson foi batizado lá em cima. Mas ela foi iniciada em 62, 63, por aí, eu acho. Porque veio os missionários que já era nessa igreja, né? E eu estava grávida do Nilson. Mas estamos uns 45 anos, com certeza. Começamos nessa igreja. O primeiro século também. Eu morava lá. Não tinha ainda feito aquela uma que tem lá, mas pertencia aqui, né? Então nós tínhamos que vir a pé de lá.
uns a cavalo, muitas vezes se reunia 2, 3 famílias, vinha de carroça, um boi. Era desse jeito. Então, se tiver mais algum assunto que gostariam de comentar. Se tu tem alguma coisa para perguntar, senão. Mas então, acho que paramos um pouquinho. É, Eu agradeço. nós que agradecemos. Né?